Segunda parte do nosso Evangelho no Lar, estudo do texto Nascendo no Lótus, do Lama Padmasambhava. O tema de hoje é o caminho, onde o Lama diz: o Buda deu ensinamentos para os deuses e semideuses também, mas para os reinos inferiores é praticamente impossível. Quando olhamos os ensinamentos provisórios do Buda, que nos levam até a condição onde podemos reconhecer a natureza primordial, a sabedoria primordial, a energia primordial, a luminosidade primordial, começamos a entender isso até o ponto onde nosso foco central se dá na compreensão de Guru Yoga, o aspecto último da realidade. Então vejam que o Lama está falando aqui já a partir daquilo que seria digamos assim, o final do caminho espiritual, né? Qual é o final do caminho espiritual? É aquele momento em que a mente se ilumina e, por se iluminar, entra em conexão com a sua essência mais íntima, que aqui o Lama está chamando de vários nomes. Ele está chamando essa essência mais íntima de natureza primordial, ele está chamando de sabedoria primordial, de energia primordial, de luminosidade primordial, né? Ele está dando várias palavras, porque, na verdade, essa natureza primordial, né? essa nossa essência, ela não é possível de ser descrita em palavras. Então, os mestres usam várias palavras para quê? Para que a gente possa ter a ideia o mais aproximada possível e para que a gente possa entender para onde é que nós estamos caminhando, né? Jesus chamou isso do reino divino dentro de nós. Isso já nos ajuda a enriquecer a nossa compreensão a respeito disso, porque quando fala de reino, né, a gente imagina o quê? Um reino é um lugar de riquezas, é um lugar de tesouros, né? Jesus até fala, o tesouro que a traça não rói, a ferrugem não come, né? Então vejam, os mestres usam variadas palavras para descrever aquilo que não é possível descrever em palavras, mas para que, mesmo não sendo possível descrever em palavras, a gente tenha uma noção do que aquilo representa, porque quando se fala tesouro, aquilo desperta a nossa motivação, né? Tesouro, puxa, algo valioso. Então, algo valioso nos interessa, né? E aí os mestres vão depois explicando mais detalhadamente por que isso é um tesouro. Porque isso te dá paz, né? Porque isso te dá serenidade, né? Porque isso te dá força para enfrentar os problemas da vida, né? Então, o Lama está nos dizendo aqui que os ensinamentos do Buda, assim como os ensinamentos de todos os mestres, eles visam nos abrir a visão para que nós possamos chegar nesse ponto onde a gente, reconhecendo quem nós realmente somos, né? Que somos espíritos eternos, imortais, né? Não sujeitos a nascimento e morte, né? Que a vida continua, né? Independentemente do que aconteça conosco, né? Então, é isso que eles tentam apontar, né? É isso que eles tentam fazer com que nós nos estimulemos a descobrir, né? Porque eles não podem, digamos assim, descortinar esse reino divino dentro de nós por nós. Esse é um trabalho intransferível, feito por nós mesmos. Eles podem nos dar essas ferramentas, e as ferramentas são os ensinamentos. E aí o Lama continua dizendo assim: esse é o ponto até onde vamos, mas nos olhamos e perguntamos por que não estamos entendendo isso? Por que isso não é possível hoje? Ou seja, hoje, no estágio evolutivo em que nos encontramos, nós não conseguimos ter uma visão clara desse reino em nós. A gente tem insights, não é isso? Às vezes, orando, aquela paz penetra no nosso coração e a gente percebe, puxa, como seria bom se eu conseguisse me manter nesse estado, né? Mas aí a gente percebe que no dia a dia, na vida, a gente perde aquela paz, a gente não consegue sustentá-la. E aí a gente vai tentando praticar no dia a dia para ver se ampliamos a nossa capacidade de sustentar esse estado de felicidade interior que muitas vezes a gente até consegue atingir durante uma meditação ou durante uma prece. Mas aí o Lama faz essa pergunta, né? Por que isso não é possível hoje? Né? Por que a gente não sustenta isso hoje? Se isso não é possível hoje, é porque falta alguma coisa. Se não compreendemos isso, é porque falta tal coisa e assim sucessivamente. Então surge algo como degraus para baixo. Não deveríamos pensar que o ensinamento budista é sofisticado para cima, ele é sofisticado para baixo.
Então, olha que interessante, né? Quando os mestres percebem que nós não conseguimos entender o ponto final do caminho, então eles vão nos dando ensinamentos mais básicos, mais terra a terra, né? Tipo assim, por exemplo, praticar o bem e evitar o mal, né? Do ponto de vista do absoluto, né, não existe divisão, dualidade bem e mal, mas a gente não consegue entender isso, essa unidade, né? Então eles falam, então vamos praticar dessa forma. O Buda ele diz assim, a essência dos meus ensinamentos é evitem o mal, pratiquem o bem e dirijam sua própria mente. Esse ponto é importante também. Dirigirmos a própria mente, né? Porque muitas vezes a gente até procura evitar o mal e praticar o bem, mas nossa mente indisciplinada, né? Por exemplo, tem uma explosão de raiva. E aí todo o nosso esforço, né, em não praticar o mal vai por água abaixo, porque nós não conseguimos nos controlar, nós não conseguimos dirigir a mente, né? Então, afiar esse instrumento mental é muito importante, né? Praticar o que Jesus fala do orar e vigiar, né? O que é orar e vigiar? É observar a mente. Opa, estou começando aqui a ter uma manifestação de irritabilidade. Aí já naquele próprio momento começar a atuar através de uma prece, através de uma meditação, através de uma respiração mais profunda, porque com o treinamento a gente vai conseguindo dirigir mais a mente. Ela vai deixando de ser esse cavalo indomável, né, e vai passando a ser um instrumento afiado para o nosso próprio progresso espiritual, né? E aí o Lama segue nos dizendo, então, o ensinamento é sofisticado como um meio de poder chegar às pessoas do jeito que elas estão e poder trazê-las até este ponto, que é o anticlímax, porque quando a pessoa chega ao ponto último, ela descobre que já tinha aquilo que laboriosamente trabalhou para encontrar. E ela tem a sensação de que alguma coisa não deu certo. Mas, por outro lado, ela também pode gerar uma experiência de encantamento, de compreensão do tamanho de tudo isso. Essas são as nossas opções. Então surge um caminho gradual que é chamado muitas vezes de ensinamentos provisórios, que compreendem a maior parte dos ensinamentos. Então vejam, o que acontece, né? Os mestres, e o Buda também, incluído nesse campo dos professores espirituais, eles vão nos dando ensinamentos adequados ao nosso atual estágio evolutivo. É por isso que existe essa diversidade de religiões, né? Porque cada mente tem um tipo de necessidade espiritual, né? Então, a gente não deveria ver a diversidade das religiões como, digamos assim, um campo de batalha onde cada uma esteja disputando a posse da verdade. Porque uma coisa muito interessante na visão budista que nós estamos estudando aqui é o fato de que o Buda e todos os professores budistas, eles não consideram que o budismo seja uma verdade definitiva sobre qualquer coisa. Eles consideram que o budismo é um remédio para o nosso sofrimento. Percebe? Isso muda completamente a ótica. Quer dizer, nós não estamos defendendo uma verdade. Nós estamos tomando um remédio que quando nós estivermos curados, ou seja, quando estivermos iluminados, não precisaremos mais tomar. Então, o que isso promove? Promove um desapego aos próprios ensinamentos. Nós não precisamos nos apegar, essa aqui é a minha religião e eu vou defender com unhas e dentes. Porque não tem nada a ser defendido, é apenas um remédio que pode fazer bem para mim e para outro, ele precisa de um outro remédio diferente, de uma outra religião diferente, de uma outra linguagem diferente. Não tem problema nenhum nisso. Nenhuma nem outra religião são verdades absolutas. Todas são remédios que se adequam aos tipos de mentes aos quais elas se destinam, né? E aí o Lama segue nos dizendo, os ensinamentos finais que apontam a natureza primordial são preciosos. Eles são considerados secretos. Vocês irão encontrar esse aspecto secreto várias vezes. Mas se é tão importante, por que é secreto? É secreto porque, em primeiro lugar, é autossecreto. Ele se esconde dos olhos das pessoas, elas olham e têm dificuldades para ver, ainda que seja simples. Olha que coisa interessante, né? Por que esse reino divino
para nós hoje, nesse reino divino dentro de nós, essa nossa natureza primordial, ela é secreta. Né? Por que ela parece escondida? Porque ela está escondida atrás da nossa própria ignorância, das nossas próprias perturbações. Ela é como o sol, ela está aqui dentro, totalmente disponível para nós, mas está encoberta pelas nuvens das nossas emoções perturbadoras. Então isso é muito interessante e muito motivador também, porque significa que esse tesouro divino está aqui disponível para nós. Nós só precisamos fazer o trabalho de nos purificarmos. Né? Agora, esse trabalho é um trabalho que vai exigir muito treinamento no dia a dia, muito empenho no dia a dia, muita fé, muito ânimo. Por quê? Porque nós temos muitas camadas de perturbações acumuladas em nosso interior, em nosso mundo interior, em nossos espíritos. Né? Então, para que esse reino divino dentro de nós deixe de ser algo secreto, basta que a gente dissolva essas nuvens. Por isso que os mestres nos dão esses ensinamentos de prática do bem, purificação das emoções perturbadoras, né? Vigilância em relação a todos os sentimentos negativos, a todos os pensamentos negativos, porque são essas nuvens que encobrem a nossa luz. Né? E aí o Lama segue dizendo, então, tudo isso é secreto apenas nesse sentido. Isso também é secreto num outro sentido, porque nós temos a habilidade de transformar qualquer coisa em novas ondas. Quando as portas para a apresentação dos ensinamentos mais elevados são abertas de modo inapropriado, elas viram outras ondas. Surge a onda, por exemplo, do materialismo espiritual, que é a expressão que toca tudo isso, que também, numa visão mais tradicional, pode ser chamada de quebra dos votos, que está ligada ao fato de que nós tomamos os ensinamentos de uma forma inapropriada. Aí é um ponto que a gente precisa ficar muito atento, pessoal. Nós não podemos, devemos tomar muito cuidado em não tomarmos os ensinamentos de forma inapropriada. Porque o que é tomar os ensinamentos de forma inapropriada? É o que aconteceu, por exemplo, na Idade Média com o catolicismo. Né? A religião católica medieval, ela pegou os ensinamentos de amorosidade e de compaixão de Jesus e transformou em guerras santas. Né? Jogou seres na fogueira. Né? E hoje, embora isso não exista atualmente, ainda existe muita discussão e muita briga entre religiões sobre quem está com a verdade. Por isso que é importante essa noção de que as religiões não são expressões de verdades. Elas são remédios para as almas. São remédios, nada mais do que isso. Não são verdades a serem defendidas. Porque a verdade final, que é esse reino divino dentro de nós, ele está além de palavras, ele está além dessa nossa experiência humana. Né? E quando nós o atingirmos, nós veremos que essa essência divina dentro de nós, ela é compaixão, amor e equanimidade. Então não vai ter briga nenhuma. Não vai ter diferença nenhuma para ser, não vai ter razão para disputa. Né? Nós precisamos muito meditar sobre essa questão de não deixarmos que os ensinamentos sejam tomados de forma inapropriada. Não devemos permitir que surja em nós um orgulho espiritual. Né? A minha religião é superior, a minha compreensão é superior. Porque, em última instância, todos os seres são dotados dessa natureza primordial. E todos caminharão mais cedo ou mais tarde para encontrá-la. Né? Então, em essência, somos todos iguais. E aí o Lama segue dizendo, é como se tomássemos os ensinamentos e os convertêssemos em meios hábeis do nosso mundo limitado. Vamos supor, imaginem uma praia onde está alguém que sabe gerar ondas e ele coloca uma placa dizendo, aqui o surfista dá certo. E ele aperta um botãozinho e vai certinho na onda. Ele dominou o aspecto luminoso da mente e por isso agora tem uma profissão de gerador de ondas em algum lugar. Se vocês olham as empresas frequentemente, elas começam a fazer esse tipo de procedimento. Elas pegam o que é mais sofisticado e começam a converter para dentro de uma estrutura que gera parafusos no final. Elas pegam a habilidade de pacificar a mente das pessoas, unir as pessoas e fazê-las olhar as coisas de forma mais elevada
pacificam as equipes e dizem: ó, parafusos, nós vamos fazer coisas que não têm muito sentido, aliados a um processo muito sofisticado de como gerir isso. Hoje em dia está acontecendo isso, né? Por exemplo, a meditação, ela pacifica a mente, ela torna a mente mais focada. Então, muitas empresas, né, muitos profissionais estão usando a meditação para render mais no trabalho. Mas o trabalho é materialista, né? Então é um ego se fortalecendo, pegando um instrumento, né, uma prática espiritual, para fortalecer aquilo que a prática espiritual quer dissolver, que é o próprio ego. Né? É um ego querendo se tornar mais poderoso, né? Usando os meios de práticas espirituais para se tornar mais poderoso. É isso que o Lama está apontando. E por que o Lama e os mestres apontam isso? Para que a gente não caia nessa armadilha. Porque, apesar, né, dela dar resultado, como ele está falando aqui, por exemplo, uma fábrica de parafusos, né, os funcionários todos meditando, ela vai produzir muito mais parafuso, e parafusos de muito mais qualidade. Mas vai se tornar todo mundo mais materialista, né? Todo mundo vai ganhar mais dinheiro e vai se achar, né? E vai ficar mais orgulhoso e vai dizer, ó, como nós somos bons. Ou seja, vão estar mais mergulhados nas emoções perturbadoras. Então, em vez de se libertarem, estão se escravizando mais. Por isso que os mestres alertam para esse mau uso dos ensinamentos. Nós devemos evitar de toda forma cair nessa armadilha, né? E aí o Lama segue dizendo, então, ele segue dizendo aqui o seguinte, né? Eu vejo isso também nas escolas. Outro dia eu estava conversando com uma orientadora educacional de uma escola onde estuda o meu filho. E ela perguntou-me o que eu achava da escola. E eu disse, honestidade? Então eu mostrei para ela como ela pega várias coisas para ajustar os meninos dentro de uma máquina de moer meninos. De tal maneira que eles não têm mais defesas. Eles estão sendo forçados a fazer algo que não querem, por todos os argumentos doces ou firmes. É isso que ela está fazendo. Ela não está honestamente falando com eles, está puxando-os para se enquadrarem. Isso é completamente diferente de outro tipo de escola que começa na pessoa e faz a pessoa florescer, como em escolas que recebem azaleias e as transformam em eucaliptos. Quando brota a flor, se diz, não é essa flor, não é assim. Você não se espalha para o lado, você precisa de um tronco reto. A flor não é necessária, ela pode ser pequena. Você precisa desse perfume na folha, um tronco firme. De acordo com o princípio da vacuidade da azaleia, você pode esquecer da azaleia e se transformar no eucalipto. Isso é um perigo. Isso representa a quebra dos votos. Olha o que o Lama falou aqui, uma conversa que ele teve com a orientadora educacional da escola do filho dele, que perguntou o que ele achava da escola. E ele falou, você quer honestidade? Você quer que eu dê uma resposta honesta? E aí o que ele fez? Ele fez a crítica a essa tendência das escolas de querer que as crianças todas se comportem de maneira padronizada, né? A escola hoje ela não consegue fazer florescer os talentos individuais de cada um, né? Porque existe já um pensamento de preparar os seres para as crianças, no caso, né? Para trabalharem, para o mercado de trabalho, como se nós fôssemos meramente um profissional, como se nosso destino fosse simplesmente uma vida profissional. Mas a vida é muito mais do que a vida profissional, né? A vida envolve relações humanas, né? A vida envolve criatividade. Por exemplo, hoje, se um menino tem talento para arte, não é valorizado, né? Você tem que ser médico, você tem que ser engenheiro, você tem que ser arquiteto, né? Você tem que ser um gestor, você tem que ser um administrador, né? Então, é por isso que o Lama cita esse exemplo da azaleia, né? Porque é como se fosse assim, a flor não vai ter utilidade, então é melhor ser um eucalipto, né? Que cresce um tronco grande, depois pode virar madeira, né? Ele está fazendo uma comparação, né? Como se na escola, né, a escola quisesse que todos as crianças se transformassem em eucaliptos. E se alguém tiver tendência a ser uma azaleia, que exala perfume, etc., como, por exemplo, se alguém tiver o dom da arte, isso já não vai ser valorizado, né? É essa crítica que ele está fazendo aqui à escola, né? Ou seja, sem contar que a escola também, ele não menciona isso, mas a gente pode reparar
que as escolas não cultivam a dimensão espiritual. Quando muito, elas tentam incutir na mente da criança uma religião. Tem aula de religião. Né? Se a escola, por exemplo, é de tendência católica, tem aula de religião católica. Né? Se ela é de tendência evangélica, tem aula da religião evangélica. Né? Mas não de espiritualidade, não de cultivo da dimensão espiritual, né? Da dimensão espiritual no seu sentido mais amplo, né? Que é o cultivo da compaixão, o cultivo da equanimidade, o cultivo da alegria altruísta, cultivo da bondade amorosa. Isso nós não vemos nas escolas. Né? E aí o Lama, aqui na conclusão do seu ensinamento, ele diz assim, vamos tomando remédios e o samsara, que é o mundo material, vai gerando anticorpos, ou seja, gerando resistência, princípio ativo. O que ele está querendo dizer? Vamos tomando remédios? Quais são os remédios? Os remédios são os ensinamentos espirituais. Mas o mundo material se apropria dos próprios ensinamentos espirituais e os materializa para os seus interesses próprios. Né? E aí o Lama segue dizendo, e vamos trocando de remédios, enquanto isso outros remédios vão sendo gerados. Estamos num tempo apropriado. Mas o pior é pegar aquele remédio e usar a favor da doença, ou seja, pegar a religião, pegar os ensinamentos espirituais, né, e materializá-los e transformá-los em instrumento de fortalecimento do ego, né, de orgulho do ego, né, de força do ego, que é justamente aquilo que deve ser dissolvido a partir da prática espiritual. E aí ele segue dizendo, o maior problema é usar os ensinamentos a favor desse contexto material, reforçar esse contexto. Mas isso vira materialismo espiritual. E quando olhamos com cuidado o materialismo espiritual, o materialismo espiritual está em quase tudo. Precisamos nos mover dentro disso e não ficar presos ali. Então ele conclui o ensinamento nos alertando para que tenhamos atenção, né? Para que façamos como Jesus nos recomenda, vigiar. Vigiemos para ver se nós não estamos materializando os ensinamentos espirituais. Porque, na verdade, a nossa função na vida é justamente o oposto. Né? Não só nós não devemos materializar os ensinamentos espirituais, como, sobretudo, nós devemos espiritualizar a nossa vida material. Toda a nossa função no mundo é pegar o nosso cotidiano, as nossas próprias aflições, o nosso próprio sofrimento, o nosso próprio trabalho profissional, né? As nossas próprias relações materiais e espiritualizá-las. Né? Isso é o cultivo da dimensão espiritual. É nós colocarmos em nossas vidas, em todas as nossas relações, equanimidade, compaixão, bondade amorosa, paciência e generosidade.